Amados, eu convido você a nós continuarmos a nossa reflexão no Evangelho escrito por João. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, hoje no capítulo 12. Você que tem nos acompanhado sabe de que temos focado no verbo, isto é, na palavra, que é Jesus Cristo. Cristo, como palavra, significa o quê? Significa que Ele é a definitiva, completa e cabal revelação e comunicação de Deus com os homens. De sorte que Cristo é a única palavra de Deus, total e completa. E alguém já disse, e eu concordo plenamente, que as religiões têm os seus livros, têm os seus seguidores, o Alcorão, a Sutra, enfim, os seus livros sagrados que são devotados e os seus seguidores os seguem na literalidade, procurando os seus princípios. Nós também temos o nosso livro sagrado, que é a Bíblia, mas nós não somos seguidores deste livro, nós somos seguidores de Jesus Cristo de Nazaré, a palavra viva. É óbvio que esse livro é o nosso livro sagrado, é um livro das revelações, é o livro onde Deus usou para falar com o seu povo e usa para falar conosco. Mas nós somos seguidores de uma pessoa, Jesus Cristo, a palavra, o verbo encarnado. E tanto é que nós fazemos toda a leitura deste livro chamado de Bíblia Sagrada, nós fazemos toda a leitura dela a partir de Jesus Cristo. Todo o Antigo Testamento, tanto quanto o Novo, ele só faz sentido se tiver o seu aplicativo na pessoa de Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo ressignificou, nós também ressignificamos. Aquilo que Jesus Cristo deixou de lado, nós também deixamos, porque a maioria do Antigo Testamento, não porque dizer quase que a sua totalidade, tem o seu cumprimento na pessoa de Jesus Cristo, a revelação suprema de Deus. E o Novo Testamento nós também lemos as cartas, o Apocalipse, sempre a partir da perspectiva de interpretação que tem o seu correspondente na vida e nos atos de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, isso traz todo um novo significado, uma proposta àqueles que se dispõem a seguir Jesus Cristo. E você sabe que nós, na live passada, nós comentamos sobre a ressurreição de Lázaro. Uma lição extraordinária, um dos milagres messiânicos, que comprovava que Jesus Cristo era de fato quem ele disse ser, o Messias, o ungido, o enviado por Deus. Aquele que a nação de Israel buscava, esperava, mas que entretanto o rejeita. E foi a partir da ressurreição de Lázaro que Jesus Cristo explode com a religião. A ressurreição de Lázaro foi a gota d'água contra o sistema religioso da época. Se você ler o capítulo 11, no versículo de número 53, após a narrativa da ressurreição de Lázaro, no versículo 53 diz: e daquele dia em diante, que dia? O dia em que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. E daquele dia em diante resolveram tirar-lhe a vida. Isto é, os sacerdotes, especialmente orientado pelo chefe do Sinédrio, o sumo sacerdote Caifás, disse que alguém teria que morrer. Morrer por quê? Porque ressuscitou Lázaro. E diz que a partir da ressurreição, daquele dia da ressurreição de Lázaro, eles resolveram tirar a vida de Jesus Cristo. No versículo 54 diz: é por esta razão Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Aliás, ele foi para Efraim, uma aldeia próximo, e ele deve ter ficado ali em torno de 30 a 60 dias depois da ressurreição de Lázaro. E o Sinédrio então faz o quê? O Sinédrio determina a sentença de morte, primeiro a prisão, mas já com a intenção clara de matar Jesus Cristo. E no versículo 57 do capítulo 11, o último versículo, diz: mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava,
o denunciasse, para que pudessem o prender. Um milagre que traz de volta um morto, traz de volta à vida um morto, é o mesmo fato, episódio que desencadeia a morte de Jesus Cristo. Isso é lindo porque, na verdade, a morte gera vida. E Jesus acabou assumindo a morte para que pudéssemos viver. Jesus, então, faz esse milagre messiânico e Lázaro era a resposta, era o testemunha clara de que Jesus Cristo era quem disse ser o Messias. Aí só tinha uma opção: ou a religião judaica aceitava que Jesus era o Messias, porque ele já tinha curado cego, ele já tinha curado leprosos, cego de nascença, já tinha curado leprosos, e agora ressuscita o Lázaro. Diante disso, a religião judaica, a religião de Moisés, só tinha duas opções: ou render-se e aceitá-lo como Messias, ou matá-lo. Porque a religião faz isso. A religião tem seus compromissos com Roma. E quando viram que Jesus Cristo ressuscita o Lázaro, você vai ver aqui no capítulo 12, agora, que diz assim, veja bem: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do seu perfume. Versículo 9 diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Versículo 10, olha a sentença de morte para quem que sobrou. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. A amizade com Jesus levou Lázaro a ser sentenciado de morte também. Se você perceber o contexto, isso é muito interessante. A intimidade e a amizade que essa família, que esses irmãos tinham com Jesus era extraordinária. Havia um decreto da religião judaica de que se alguém hospedasse Jesus ou soubesse onde ele estava, era para denunciar. E essa família acolhe, não só acolhe Jesus, como prepara o jantar, e a audaciosa Maria chega e, num gesto de intimidade em meio ao caos, ela se prostra, arrebenta aquele vaso, unge os pés e perfuma o Cristo diante da possibilidade de ser morta. Você imagina, se quem soubesse era para denunciar, eles não só recebem Jesus, mas faz um jantar e ainda ela gasta uma quantia volumosa de dinheiro naquele perfume, e ele coloca sobre Jesus Cristo. Isto é maravilhoso e nos traz algumas lições. A primeira lição é que a religião que não se prostra, não se rende a Jesus, ela se revolta com quem de fato segue somente a Jesus Cristo. Você vê que diante disto eles dizem que era para matar também o Lázaro, porque o Lázaro era a prova viva de que Jesus era o Messias. Então, para calar o milagre, para calar a voz do eterno ecoando através dos milagres e da intimidade, da amizade daquela família, eles decidem, então, matemos também ao Lázaro, porque nós estamos para perder o nosso posto de religião subordinada a Roma, aos poderes políticos. Caifás e o Anás, que eram sumos sacerdotes, que já eram em si ilegítimos, porque sumo sacerdote só poderia ter um, eles eram 2, mas Roma os colocara. E a religião do Sinédrio, a religião da aparência, a religião das regras, a religião que briga pela ortodoxia correta, sem saber qual delas tem sentido, essa religião, para não perder os seus privilégios, o seu poder, a sua autoridade, o seu poder de manipulação de massa, ela é capaz de não só
tratar com indiferença, perseguir, mas ela é capaz de matar em todos os sentidos aqueles que estão dispostos a seguir Jesus Cristo, simplesmente por aquilo que Jesus é, pela simplicidade, pelo prazer da intimidade, pela alegria de recebê-lo em casa. Essa família de Lázaro, Marta e Maria, eles tinham intimidade com Jesus. Jesus sempre estava na casa deles, independente, inclusive antes de terem recebido o milagre da ressurreição do seu irmão. Mas a religião, ela faz isso. Na busca pela interpretação correta da Bíblia, ela mata o seguidor do Cristo. Na busca de calar a voz daqueles que se dispõem a trazer para a atualidade, para contextualizar a palavra escrita, mas com a voz, com a reverberação do Cristo vivo na atualidade, ela é capaz, de fato, de perseguir, de denunciar, de caluniar aqueles que estão dizendo que o Cristo é esse Cristo que limpa leprosos, o Cristo é esse Cristo que cura cego de nascença, o Cristo é esse Cristo que se compadece do que morreu e o ressuscita, o Cristo é esse Cristo que parece que tem a sua moral duvidosa, porque ele come com pecadores e está no meio de beberrões, ele acolhe prostituta. Outro episódio, as prostitutas vinham conversar com ele. Esse Cristo que está no meio do povão, esse Cristo que olha para a comunidade de Israel cansada, abatida, sobrecarregada, esse Cristo que diz, olha, esse povo parece que não tem pastor, ele se compadece. E esse Cristo da sua simplicidade, esse Cristo que, diante das indagações teológicas dos saduceus, especialmente os saduceus, que era aquela classe da religião, aquela facção da religião judaica, onde estavam os privilegiados, a elites, os aristocratas. Os saduceus eram esses, inclusive, que levavam perguntas capciosas a Jesus Cristo, tentando colocá-lo em prova. Esse Cristo que, diante dessas perguntas mais contundentes, teológicas, profundas, de cunho meramente investigativo, ele fala, vai, lava os pés igual eu lavei o de vocês, que vocês serão felizes. Ou vai e vende tudo que tem e não traga para a minha igreja, leve aos pobres, depois você vem e segue, e até aí sim você terá um tesouro no céu. Esse Cristo incomoda, e todos aqueles que pensam assim, todos aqueles que buscam viver assim, todos aqueles que abrem mão da moralidade hipócrita, têm certamente as suas vidas sentenciadas à morte, como teve o próprio Lázaro, porque gozara de uma intimidade grande. Nós percebemos nesse texto, amado, também uma segunda lição que nós podemos aprender, é que Maria, mesmo diante dessa possibilidade de morte, de perseguição, de retalhamento à sua família, porque receberam o Cristo que está sendo procurado pelo Sinédrio, pela religião, essa Maria, num gesto inusitado, ela chega e adora. Ela chega e gasta tempo com Jesus. Ela não está preocupada com as implicações que poderão sobrevir sobre a sua vida. O caos religioso está acontecendo, mas ela adora, exalta Jesus Cristo, está ali na intimidade. A intimidade, repito, a intimidade em meio ao caos. Ela não tem medo de demonstrar a sua intimidade a Jesus Cristo de Nazaré. E isso é interessante, amado, porque nós vivemos dias em que pessoas que não assumem a sua postura de seguir Jesus Cristo. Não, eu não vou me decidir seguir Jesus Cristo, eu não vou dizer abertamente que eu sou seguidor do Cristo, que eu me identifico com as demandas do Cristo. Eu não vou dizer abertamente que eu estou do lado que Cristo está, porque Cristo tem um lado, tá? Você não sabe, mas Deus tem lado. E se você perceber, ele vai estar sempre do lado do pobre, da viúva e do órfão. É a síntese do Evangelho. Se você quiser ler o Evangelho de outro jeito, você tem toda a liberdade. Mas Deus tem um lado. Ele tem do lado do injustiçado, daquele que é violentado, daquele que é roubado o seu direito. Cristo tem um lado. E muitos não têm essa coragem de dizer em alto e bom tom, em deixar clara a sua intenção, o seu desejo de seguir Jesus Cristo de Nazaré, por medo. Alguns por medo do que dirão os familiares, outros porque perderão privilégios onde estão, do seu status da sociedade, enfim, diante da perseguição, da possibilidade de serem rechaçados nas redes
sociais, ele acaba escondendo atrás da sua suposta ortodoxia, mas quando na verdade é que, se ele se expor o seu ponto de vista que for igual ao de Jesus Cristo, ele será perseguido, certamente sofrerá danos, porque seguir a Jesus Cristo é sempre perder. Perder para ganhar, morrer para viver. Esse é o contexto do Evangelho. E Maria está ali, com a sua família, recebendo Jesus e recebendo inclusive uma multidão em sua casa, não só para ver Jesus, mas para ver a Lázaro. E resposta e resultado disso tudo é que o Sinédrio também resolveu que mataria o Lázaro se preciso for. Porque os seus planos de ódio, os seus planos de violência, os seus planos de poder, os seus planos de subir no status político romano, não podem ser parados por um nazareno. Os seus planos de poder, de perpetuação do poder e das vantagens que o poder os trazem, que a religião nos dá poder, nos dá status, nos dá domínio, nos faz, segura para mim, meu irmão, por favor, nos traz alguns privilégios. Os sacerdotes, esses planos de violência não podem ser parados por um carpinteiro, pregador. Esses planos não podem ser parados diante da possibilidade de um Messias encarnado, ainda que nós saibamos que ele de fato é Jesus, mas vamos matá-lo, porque matando nós calaremos a voz dele e a voz do povo. Lê do engano, né, João? Lê do engano. Estamos nós aqui 2000 anos depois, adorando Jesus, falando de Jesus, sem medo da perseguição, sem medo do que vão pensar de nós, com as nossas fraquezas, com as nossas dificuldades, como disse alguém, precisando um do outro, porque só precisa do outro aquele que se enxerga, mas estamos nós aqui mais de 2000 anos depois, falando de Jesus, com a mesma intensidade, com a mesma coragem, com o mesmo amor, frutos e alvos do amor desse Jesus Cristo. Esse Jesus que fica quase 60 dias distante de Jerusalém, mas ele vem à festa e passa ali pela casa de Lázaro, de Marta e de Maria, para ter aquele momento de intimidade, e a partir dali, nós veremos na próxima live, ele segue para Jerusalém e entra lá como um rei, diferente de todos os reis. O desejo do meu coração, meu querido, minha querida, é que eu e você não nos abalemos diante das verdades do Evangelho. O desejo do meu coração, amados, é que eu e você, diante da proposta do cristianismo institucionalizado do nosso país, nós tenhamos a consciência e tenhamos também o discernimento do Espírito Santo, para percebermos o que é religião e o que é Evangelho, para percebermos em meio a esse aumento, esse volume de vozes que cada um ecoam dizendo ter a verdade, ser ortodoxo, que nós tenhamos o discernimento do Espírito, porque o Espírito não traz confusão, o Espírito assenta em nós a grandeza do Cristo. Que diante de tantas propostas de doutrina correta, de sã doutrina, da interpretação correta, dos teólogos da internet, que diante de tudo isso, nós tenhamos a graça de experimentarmos em nós, na nossa consciência, a voz do Cristo vivo que traz vida, traz justiça, traz acolhimento, traz amor, a voz desse Cristo que ressuscita, que traz vida, a voz desse Cristo que espera de nós posicionamento firme, sim, mas posicionamento em amor. Que nós tenhamos a coragem de Maria, de diante do caos, diante das dúvidas, diante de qualquer dificuldade, da possibilidade de perseguição, a possibilidade inclusive de ser sentenciado de morte. Morte à sua moral, morte àquilo que você é, morte ao seu status, morte a tudo que você tem feito. Mesmo diante de tudo isso, nós sejamos como Maria, nos prostremos e oferecemos o melhor
de nós o melhor que somos e o melhor que temos, a Jesus Cristo de Nazaré. Que haja intimidade entre nós, porque somente nessa intimidade é que nós sairemos dela encorajados, sairemos dela como saíram, em cortejo para Jerusalém, para Cristo morrer, mas ainda que ele fosse a morte, estaria com ele. Que diante dessas verdades do Evangelho de Jesus Cristo, amado, o desejo do meu coração e a minha oração nessa noite, que como comunidade de fé, você que faz parte de uma comunidade de fé, você que faz parte da comunidade cristã Viva Está em Arapongas, que você e eu tenhamos a postura de Maria, em adoração, mas em adoração corajosa, não em adoração hipócrita, não em adoração amedrontada, mas que a minha e a sua vida seja uma verdade revelada, que como Lázaro era o testemunho ocular daquilo que Cristo fez, e diante de Lázaro, sinédrio nenhum, religião nenhuma, multidão nenhuma poderia negar o feito de Cristo na vida dele. O cego diria, eu não via e agora vejo. O leproso diria, eu estava todo cheio de doença, de lepra, estou limpo. A mulher do fluxo de sangue diria, eu tinha uma hemorragia e não tenho mais. Lázaro simplesmente diria, eu estou aqui, porque você que me conhece já foi no meu túmulo uma vez, mas eu sou vivo. Que nós sejamos essa testemunha viva, em nossa fala, em nossos atos, na nossa postura como comunidade de fé, sempre seguindo a Jesus Cristo, o Verbo encarnado, a palavra viva. Que nós tenhamos coragem, que sejamos suficientemente corajosos no poder do Espírito Santo, para desafiarmos, se preciso for, a morte e a aqueles que matam em nome de Deus. O Sinédrio determinou matar Jesus e a Lázaro em nome de Deus. Nós determinamos a provocar vida onde quiser que passemos, em nome de Jesus de Nazaré.